Pronto, está gravando. Eu vou Vou seguir com o áudio. Boa tarde, obrigado. pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Saiu do áudio, Chacu? Boa tarde. Saiu do áudio. Boa tarde. E agora? Tá só o áudio. Está sem áudio? Boa tarde. Só o áudio sem Só vídeo. tá o áudio. Está Pode ouvindo baixar um agora? pouquinho. Está perfeito. Pode baixar um pouquinho, Chaco, por favor. Tá bom? Pode. Se quiser maximizar a tela. Vamos aproveitar esse momento para nós esvaziarmos a nossa mente, buscarmos a harmonia desse momento, buscar a nossa individualidade para que nós possamos nos unir, preparados individualmente, possamos formar uma corrente com todos os participantes, deixando os pensamentos que possam não ser úteis nesse momento, que possamos tentar colocá-los fora da nossa mente, nos elevando o nosso pensamento para o Cristo, para esse momento que é nosso, que é gostoso, que é íntimo e que nos coloca numa posição de tranquilidade. E quando nós respirarmos, que nós expiramos, vamos colocar amor, vamos imaginar que nós estamos colocando amor nos nossos pulmões, botando amor no nosso coração e expirando energias positivas para que possam ser utilizadas pela espiritualidade amiga como elemento, como matéria, para que possam ser utilizadas nos seus trabalhos de auxílio àqueles que tanto necessitam. E que nós também possamos ser ajudados através dessa doação. Importante que nós nos coloquemos nessa posição de tranquilidade, entendendo que esse é o momento de aviação, onde nós buscamos o nosso equilíbrio espiritual. E através desse equilíbrio, nós possamos jogar para que possam ser utilizados em favor daqueles que necessitam. Vamos respirar com tranquilidade, vamos aproveitar esse momento para que nós possamos relaxar, para que nós possamos nos tranquilizar. Lembrando que nós somos filhos desse Pai maravilhoso, nós somos parte desse universo. E não existe partícula ínfima no universo. Tudo é importante, tudo é uma composição. Mas é importante nos entendermos como espírito, para que nós possamos também parte, mas fazer-nos merecedores de toda essa energia que joga e que muitas vezes nós necessidade para sentir. Então, que esse momento realmente nos coloque num estado onde nós possamos fazer essa troca de energia maravilhosa que nos cerca. Eu vou fazer a leitura inicial e depois fazemos a nossa prece. Eu pediria, Ésia, você vai estar ainda conosco um pouco mais? Vou sim, eu vou ficar na reunião. Ok. Então, eu pediria que você fizesse a prece inicial após eu concluir a leitura.
Então, reunião de fortalecimento espiritual, na data de hoje, 30 de abril. Oração pela humanidade é o título do texto. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra. Nós desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoe-nos. Revele a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que, em essência, somos luz. Senhor, permitimos que as sombras nos cubram em visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz. Até parece, Senhor, que muitos dos teus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até que com o dinheiro, como se o dinheiro fosse o único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso, queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas, um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro, um mundo em que o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais, a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir o nosso próximo e nos aproximar dele. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizades, a entender o semelhante e amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que os nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra
céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, Fernanda, essa prece que você leu é muito linda. Eu falei, muito. como Mexe que com a eu- emoção. Nossa! Aí eu lembrei do Pai Nosso. Fernando, compartilha ela, porque você não compartilhou na tela. Compartilho, sim. Desculpa, eu percebi depois, a emoção vai tomando conta. Muito Mas lindo, muito lindo. eu vou passar para vocês, lógico. Tá. Bom, que nós estejamos, né, envolvidos nesse amor e nessa vibração tão boa. Eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, do Pedires e Obtereis, eu trouxe 2 itens para nós conversarmos um pouquinho, e depois eu vou fazer uma dinâmica que já é conhecida, que o Chico já trouxe aqui para a gente. Embora eu não estivesse aí no dia, mas a gente sabe. Enfim, eu vou compartilhar, então, a tela com vocês, para a gente falar a respeito desse texto. Só um segundo, por gentileza. Estão todos vendo? Sim. Ok. Poderia aumentar só um pouquinho a letra, se for possível? Tá Tá bom? ótimo, tá ótimo. Chacu, eu te pediria para ler, então, esse item 7, por gentileza. Leio sim. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Pedis e obtereis. Item 7. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho,
sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Capítulo 25, itens 1 e seguintes. Obrigado, Socorro. Tá ok. Então, eu achei isso muito interessante. A gente precisa estar muito atento a isso. Nós estudamos, entendemos o poder da oração, nós entendemos o que a oração movimenta, né? O que ela é capaz de fazer, onde nós podemos chegar, o que nós podemos, como nós podemos auxiliar com a oração a outros e a nós mesmos. Mas quando a gente fala na oração, a gente tem que entender de que forma nós vamos pedir isso. Porque somos nós que estamos pedindo. Nós, com a nossa bagagem, que estamos pedindo. Então, nós precisamos entender que essa purificação seja essa vista da melhor maneira, sem exageros, sem precipitações, porque a gente sabe que nada acontece de uma hora para outra, mas é através dessa busca da nossa melhoria é que nós vamos fortalecer essa nossa capacidade de irradiar essa energia na forma da oração e muito mais na observação dos nossos pensamentos, uma vez que nós entendemos que o que nós pensamos são irradiações, eles têm efeito. Então, nós temos que, volto a dizer, sem exageros, mas com um compromisso íntimo, nos colocarmos numa posição de purificar essa energia que nós pretendemos doar. É como doar o sangue. O sangue não é compatível com todos, ou nem sempre nós estamos na melhor condição de fazer essa doação. Então, não é que existe a oração ruim e a oração boa, a oração é sempre boa, mas existem energias fortificadas, existe uma condição melhor de você expor isso. Lembrando das máximas que nessa doação nós estamos recebendo, nós também estamos recebendo. Então, é interessante como ele diz, é como procede um pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Então, dá a impressão de que eu pedi, mas não obtive. Mas a providência divina, ela não falha. E se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, a gente tem que ter esse bom senso de nos colocarmos numa posição de poder receber o que nós pedimos. Alguém gostaria de fazer algum comentário em cima desse item? Essa parte que fala aqui é como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Eu me peguei pensando, realmente, nós, enquanto pais, a gente conhece os nossos filhos e muitas vezes os nossos filhos não nos ouvem, não nos obedecem, não fazem o que deve ser feito, ou até fazem coisas erradas, mas na hora que ele quer alguma coisa, ele fica tão bonzinho nos rodeando, sabe, para ver se consegue isso que ele almeja. Mas nós já sabemos que é isso que ele almeja, então nós deixamos e não cedemos nesse momento, porque nós sabemos a intenção dele. Então, Deus é exatamente isso, é o nosso Pai, e ele só nos concede na hora certa, só nos concede as coisas na hora certa, na hora que ele sabe que nós estamos de coração, pedindo de coração limpo, pedindo com amor, pedindo com dedicação, e não só naquele momento em que precisamos, mas sempre, sempre lembrando dele. Mais alguém?
poderia contribuir com seus comentários? Não é só na hora certa, mas é o que a gente precisa. Se você pedir, mas não for para você. É muito difícil quando você internaliza a oração do Pai Nosso e quando chega aquela hora que seja feita a vossa vontade, porque dói. Dói muito quando você sabe que a vontade do Pai pode ser muito diferente daquela que você quer. Mas Verdade. você tem que ter muita fé. Aí é que você tem que demonstrar a sua fé para falar, ó, você sabe mais do que eu, você sabe orar, quando e o que é melhor para mim e para todo mundo que está ao meu lado. Principalmente quando você está passando por um momento de doença igual esse que está o pessoal da pandemia, você falar, Pai, eu entrego efetivamente em suas mãos o meu destino. Ou seja, se eu morrer, tudo bem, se eu ficar, tudo bem, se eu ficar com sequela, tudo bem. Tem que ter muita fé e muito amor, muito mesmo. Eu recentemente assisti uma palestra do Paulo César, Dr. Paulo César Furtoso, não é isso? Para quem já conhece. Frutuoso. Eu conheço. E foi muito interessante. Ele estava narrando sobre uma menina, uma jovem, né? Estava com câncer, uma condição muito complicada, e foi submetida a uma sessão de operação espiritual. E ele podia ver os médicos que estavam presentes, fazendo todo o preparatório e conversando entre si, e haviam, se eu não me engano, quatro médicos. E ele, como médico também, curioso, né, de toda a situação que estava ocorrendo, e num dado momento, essa menina tinha, segundo a medicina aqui da Terra, tinha pouco tempo de vida. E aí, eles, num determinado momento, um deles comentou assim, você viu que maravilhoso? E ele conseguia ouvir isso. Que maravilhoso. Aí o outro falou, impressionante, maravilhoso. Então, eles repetiram essa palavra maravilhoso diversas vezes entre si. E aí ele se encheu de curiosidade, e obviamente que ele estava pensando em maravilhoso, talvez por uma intervenção bem sucedida, né? Que estávamos falando de uma cirurgia. E aí ele se encheu da curiosidade, falou, olha, como um deles, chamou pelo nome, e disse, olha, desculpa, mas tá dando tudo certo? Eu estou ouvindo vocês falando maravilhoso, maravilhoso. Aí ele falou, não, o que nós estamos discutindo é quão maravilhoso é a resignação dessa pessoa em relação à doença. Então, não era questão da manipulação, da doença em si, mas como era maravilhoso eles, estando no plano espiritual, observarem a postura da pessoa em relação à doença. Ela já tinha passado por quimioterapia, ela já tinha passado por uma série de procedimentos, já estava com o corpo muito debilitado, mas em momento algum ela se queixava da situação dela. Então eles ficavam admirados. Como é que pode? Não seria comum, né? Não seria comum, não é comum na nossa convivência, né? Você se resignar tanto, você aceitar tanto que causou o espanto deles. A menina teve uma melhora, anos depois ela faleceu, 1 ano, 2 anos depois ela veio a falecer. Mas interessante essa observação, né? Que ainda assim ele estava esperando por uma ação, ele queria ver uma ação. E a maior ação foi a paciência, a resignação dela diante do mal que a acometia. Então, é aquilo que você falou, Paulinha. Não sei nem se ela estava pedindo a cura ou se ela estava... É difícil da gente falar, né? Não dá para a gente julgar. Mas a ação é interessante, né? O quanto essa resignação estava atraindo fluidos bons para que ela pudesse ser assistida naquele momento.
E não é a questão da cura efetiva, é a questão do que ela poderia estar recebendo naquele momento. É como a gente está falando aqui. Ela era conhecedora da condição de que ela poderia, do que ela receberia aquilo que era do merecimento dela. Né? Então, a gente pensa na cura como a solução de tudo, mas a gente, lógico, né? Estamos agarrados na condição ainda material. Né? Então, ainda nos é muito difícil ver a plenitude de aceitarmos essa condição espiritual e o bem que isso possa trazer na nossa vida. Às vezes, quando Deus nos ouve de pronto, nós ficamos cheios de gratidão, cheios de alegria, nosso coração transborda. Quando ele demora um pouco, a gente já acha que ele já está esquecendo da gente. Quando ele não responde, ou ele diz não, a gente acha que ele já não gosta nem mais da gente. Só que eu sempre pensei que Deus ouve o que a gente não ouve e vê aquilo que a gente não vê. Então, ele sabe o que é melhor para a gente. Então, às vezes, não é naquele momento. Será em outro momento que aquela resposta será dada. Mas eu nunca vi uma oração sem resposta. Toda ela tem. E até se você continuar a ler, Kardec vai falar a mesma coisa. Não existe oração sem resposta. Toda oração tem a sua resposta. Então, a gente tem que ter o coração aberto para aceitar o sim, o espera e o não. E a oração é a respiração da alma. Aquela pessoa que não ora, geralmente ela não tem muita esperança. Converse com uma pessoa que não ora. Ela é aquela pessoa queixosa, desesperançosa, né? Duvidosa e duvida de tudo. Aquela pessoa que é mais de oração, ela é mais apegada, ela tem mais fé, ela tem mais esperança, ela acredita mais que as coisas vão melhorar. Porque a oração é uma cura para o corpo, né? A gente, às vezes, vai a um hospital e ora por uma pessoa, não só ela melhora, nós nos sentimos melhores também. Eu sempre falo que é uma via de mão dupla. Quando você faz a oração intercedendo por alguém, você também está orando por você. Quando você pede ao Pai alguma coisa que não é só para você, mas que é para beneficiar ao outro, olha como ela abrange tanta coisa, né? Tão maravilhosa a oração. E queria te dizer que foi muito bonito o texto que você leu. Fiquei tão emocionada aqui do outro lado. Que lindo texto. Que linda música cantada. Que culto abençoado. É verdade, lindo cara. Pai Nosso. Até lindo. O Pai Nosso aí, logo em seguida, sem interrupção, foi assim... Foi uma conexão fantástica, emocionante, fantástica mesmo. É o que nós estamos fazendo e pedimos sempre a Deus, né, que nos auxilie nesse momento, que a gente se envolva de fato nessa energia maravilhosa. Né? Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu não sei qual Pai Nosso que você tocou, não, mas quando eu estava nos meus momentos mais trágicos... Quando eu ouvi aquela partezinha do Pai Nosso do Marcelo, do Padre Marcelo, Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que seu amor vela por mim. Aquilo para mim era de uma força que não dá para descrever. É um caminho ainda muito longo, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Aqui embaixo diz, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, olha só, é a coragem, a paciência e a resignação. E aí? A coragem, né? A coragem de prosseguir, é a coragem, é a luta, é o cair, sacudir a poeira, como é que é? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É a paciência, de saber esperar. Por isso que eu disse no início, essa melhoria, a gente não vai atingir isso de uma hora para outra, nós estamos num processo evolutivo. Então, a gente tem que ter paciência, acreditar, ter essa fé que a Carla colocou, sabendo que às vezes é o momento de ouvir, às vezes é o momento de pedir e refletir.
Quantas vezes eu já me peguei pedindo alguma coisa que depois, passado algum tempo, eu disse, meu Deus, me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Eu acho que eu não entendi bem a sua mensagem. A gente se pega quando a gente começa a refletir, quando a gente entra nesse clima da oração, como você colocou, Carla, a gente... existe uma literatura espírita que diz assim, saia para você ver melhor. Então, você sai daquele momento, você sai, usando talvez uma configuração não muito correta, mas sai do teu corpo, olha para você, olha de fora para você voltar melhor. Para você ter uma observação, porque às vezes a gente fica tanto preso ao problema, a gente fica tanto preso àquela psicosfera criada em torno que às vezes nós multiplicamos, nós potencializamos isso e a gente não consegue enxergar um farol na nossa frente. Eu nem vou dizer uma coisa mais sutil, a gente não consegue enxergar, porque a situação nos cega. É aí que a gente vê nos estudos, os espíritos estão lá anos e anos e anos do lado, tentando, levanta, levanta, vamos lá, te dou uma inspiração, te dou... E depois você fala assim, mas ninguém me ajudou. Ele falou, mas eu estava lá do seu lado o tempo todo, você não me ouvia. Então, isso não é... Nós podemos trazer isso para a nossa vida, né? A gente ouve, a gente de fato ouve, a gente vai lá no nosso botãozinho da sintonia para poder entrar nesse canal, entrar nessa faixa vibratória. A gente que entende como espíritas que a gente vive cercado dessas ondas, a gente vai lá de vez em quando e mexe na nossa sintonia. Então, daí a pedir, quando a gente fala da qualidade da prece, no sentido de prece melhor ou prece pior, mas peça com qualidade, peça com seu coração bem trabalhado, com seu coração no bem, né? Quantas vezes diz... a gente pede uma coisa para Deus e Ele não concede, passa-se algum tempo, alguns anos, e você fala assim, graças a Deus que Deus não me deu aquilo mesmo, ou graças a Deus que eu não casei com determinada pessoa, ou graças a Deus que isso não me aconteceu, não é? Ou às vezes ele te dá para você aprender a lição, e você fala assim, maldita a hora que eu fui pedir isso para Deus, não é? Então, a oração é uma grande experiência. Quem tem o hábito de orar, ele sabe que ele vivencia muitas experiências, tanto maravilhosas, tanto para aprendizado, porque tudo é para a gente aprender. Mas tem coisas que a gente pede para Deus que tem hora de colocar a mão assim, meu Deus, aonde eu estava com a cabeça quando eu fui pedir isso para o Senhor, né? E a gente está vivendo num mundo tão consumista que a gente acha que na hora que a gente pede a Deus, Ele é obrigado a atender também. E aí a gente tem que ter ciência, né, de que Ele sabe muito mais do que nós. E é aí que vem a fé. Ele entende melhor do que nós, Ele sabe mais do que nós. Olha o momento que a gente está vivendo, é um momento que as pessoas estão sentindo tanta dor, estão tão necessitadas de oração. Foi tão acalentador ouvir a mensagem depois, todo mundo se sentiu bem, porque está todo mundo precisando disso. Olha o poder que a oração tem, o poder que a palavra tem. E Deus nos deu esse poder, peça. Se for para o seu bem, eu vou te dar, claro que eu vou te dar, eu sou seu pai. Eu quero o melhor para você. Olha que conforto, que coisa maravilhosa. Se não for, não vou te dar, porque como seu pai, eu sei o que é melhor para você. É verdade. E aí vem a máxima, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? O grande problema é que, às vezes, muitos de nós, talvez inconscientemente, ainda tenhamos Deus como se fosse um gênio da lâmpada, na qual a gente esfrega para Ele satisfazer os nossos desejos. E a gente ainda tem que adentrar naquela condição de entender que estamos diante de um Pai amoroso, que atende não segundo os nossos desejos, mas segundo as nossas necessidades. Bom, alguma consideração a mais desse item? Eu vou passar para o seguinte. Sapu, você poderia ler para a gente, por favor?
Posso sim. É o item 15, né? Isso. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podes, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto, é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Capítulo 28, itens 4 e 5. Poderia comentar alguma coisa para a gente, Chaco? Deixa eu só falar um negócio, só lembrar, né, Chaco? É o que a gente está tentando fazer, né, Chaco? Unir, assim, os nossos corações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para orarmos por aqueles que estão muito mais necessitados que a gente, né? É isso aí. A Edna já falou tudo. Exatamente. O poder da prece é isso, né? Mais vale 2 ou 3 pessoas unidas com um pensamento firme e conectada com Deus do que 100 pessoas que não estejam conectadas com Deus, né? E a prece pode ser feita em qualquer lugar, não precisa de igreja nem local especial. A prece é feita dentro do nosso próprio tabernáculo, que somos nós mesmos, nosso próprio corpo, nosso próprio perispírito. A gente pode fazer essa prece em qualquer lugar. A gente pode estar numa situação, no porão do navio, ou no elevador, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode fazer a prece que a gente é ouvido, se fizer com fé, com confiança, conectado a Deus. Lembrando que qualquer pensamento bom, qualquer pensamento de bem, qualquer pensamento elevado é uma prece. Qualquer trabalho em nome do Cristo é uma prece. Qualquer trabalho em nome do amor é uma prece. Perfeitamente, isso mesmo. Importante, Esdra, nós nos colocarmos nessa atmosfera, como a Carla citou. Quem pratica a oração, aquele que faz a prática da oração, ele se coloca nessa condição de existe alguém acima de mim. Eu estou pedindo a meu Pai. Existe uma relação de respeito em cima disso. Eu estou pedindo para agradecer. Eu estou agradecendo, eu estou pedindo. Existe uma relação de respeito. Submissão, né, Fernando? Submissão. Era essa palavra que eu queria. Existe a submissão. Eu estou reconhecendo o meu lugar. Não é aquela questão da inferioridade que nós já discutimos anteriormente aqui. Não é essa questão. É de onde eu me localizo nesse contexto. É do dia que amanhece, é do sol que nasce, é da certeza de que amanhã vai ser diferente, é de que nós vamos encontrar soluções, vamos sofrer para isso, mas que nós temos um fim bom, porque Deus quer esse bem para nós. Então, é uma prática que nos eleva, a gente vai praticando a se colocar numa condição melhor. Quando você está pensando em ajudar, quando você está pensando em melhorar a si próprio, porque não é só a questão do pedir, mas é a questão de como você está nesse entorno. E aí a gente sabe muito bem que a família é o primeiro local, né? Onde a gente coloca aí as nossas angústias, nossas frustrações, nossos nervosismos. Muitas vezes a gente atinge aquele que está mais próximo da gente. E
Então, quando a gente começa a se ver nessa condição de, espera aí, o que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer? Você começa a se analisar, a trazer pensamentos bons, como a Égida colocou, o pensamento é uma oração. O bom pensamento é uma oração. Então, isso tudo é muito maravilhoso. E a gente tem que praticar isso, a gente tem que procurar essa prática. Nós não precisamos nos fanatizarmos, nós não precisamos de nada disso. Aqui é só simplicidade. É como o Chacu tirou do texto aqui. Em qualquer lugar que você esteja, você não precisa estar no topo. Você não precisa de ostentação, porque Cristo não precisou de ostentação quando ele veio. Ele veio na maior simplicidade. E tudo que ele fala é simples. A gente observa isso. E tudo que ele fala é simples. O difícil é nós tirarmos, em função de onde nós estamos inseridos, é difícil de nós praticarmos, porque vem o orgulho, né? Vem as conquistas, os valores, às vezes, invertidos, né? Como naquela leitura. Às vezes a gente se envolve, o importante é o cargo, o importante é... E não é isso, né? O importante é nós estarmos em condição de sermos realmente espíritos, de sermos cristãos, de entendermos e aceitarmos aceitarmos Cristo como o bom exemplo. A doutrina espírita ela nos traz isso. É o Evangelho de Cristo. Vamos estudar, porque é um exemplo para ser seguido. E aí a gente encontra as dificuldades exatamente porque a gente, de uma forma ou de outra, se deixa envolver ou somos envolvidos em certas situações e que torna essa liberdade de ação no bem um pouco mais difícil, ou talvez um pouco mais exaustiva. Mas a gente sabe que esse é o caminho. Até mesmo porque a gente já sabe que nós temos que consertar, que nós temos que reparar, que nós temos que perdoar, que nós temos que querer esse bem. Muito bem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fernando, eu achei uma música aqui da equipe da Casa Espírita que fala mais ou menos isso aí. Se você me permitir, eu coloco aqui. Eu gostaria que você colocasse, mas eu vou te sinalizar. Tá legal, Chacu? Eu vou te sinalizar. Quantos minutos mais ou menos a música? Deixa eu ver aqui. 4 minutos. Perfeito. Eu te sinalizo, tá legal? Tá bom. Então, gente, obrigado, Chacu. Feito essas considerações e essas reflexões, na verdade, da prece, e isso propositalmente, porque é isso que a gente está fazendo aqui, é fazendo essa prática dessa energia para que nós possamos fazer essa doação de energia através da prece, através dos nossos pensamentos, para que a espiritualidade possa se utilizar dessas energias em prol daqueles que tanto necessitam. E eu gostaria de pontuar, dentro de tudo isso que nós estamos passando, as crianças que estão aí perdendo seus entes queridos, todos estão sofrendo, lógico, mas nós podemos aqui focar de A a Z, mas eu estou falando agora no foco das crianças, que estão perdendo seus pais, que estão perdendo seus avós, que estão perdendo laços afetivos fortes e importantes para o momento, para a formação da sua personalidade até. Então, é uma compreensão forçada, desculpa a expressão, mas assim, lógico que esse planejamento é muito difícil, mas é uma condição que você tem que se preparar agora, que você tem que amadurecer agora. E quando a gente pensa naquele lar estruturado, quando a gente pensa naquela condição onde existe um certo conforto, alguma compensação material, vamos dizer assim, a gente desculpa a brincadeira, mas eu costumo quando a gente fala em aposentadoria, e eu sou aposentado, a gente pensa no aposentado naquelas fotos dos cartazes da Unimed, o aposentado de roupa branca, com a calça enrolada até o joelho, um cachorro bonito, as dentes branquinhos, né, correndo assim na praia. Então, essa ilusão, a gente, quando pensa, às vezes, no próximo, a gente muitas vezes não pensa nas dificuldades maiores em que essas pessoas se encontram.
Então, eu gostaria de pedir esse momento que nós refletíssemos um pouco sobre isso, que nós pensássemos nessas crianças que vão ter que amargar um momento de uma forma muito rápida, de uma forma que vão ter que se recuperar muito rápido essa coisa toda. Lógico que Deus sabe de todas as coisas e não vai desamparar, mas existe um sofrimento muito imediato, até mesmo pela falta de compreensão, pela idade, né? Pela idade que se encontra. Então, eu gostaria de pedir a algum dos nossos aqui que dedicassem uma oração simples, concisa, pedindo proteção para todas essas crianças, nos caminhos que elas têm ainda que prosseguir. E a gente não sabe quando é que vai parar essa situação toda. Posso escolher alguém para fazer a prece? Agradeceria. Eu vou... Yolanda está aí? Está, né, Yolanda? Estou sim. Você faria Faço, para a sim. gente, minha filha, por favor? Sim, faço. Senhor Jesus, tu que disseste, deixai vir a minhas criancinhas. Nesse momento, Mestre Jesus, rogamos o auxílio da espiritualidade, Meinei, que sensibilizem nossos corações, que nós possamos, Mestre Jesus, emanar de nossos corações toda a brandura, todo carinho, toda ternura que já somos capazes de emitir, Mestre Jesus, a todas essas crianças que nesse momento da pandemia sofrem, Mestre Jesus, a perda dos seus entes queridos, dos abrigos, dos afetos e também das crianças, Mestre Jesus, que os afetos presentes, mas tumultuados pelo sofrimento, não conseguem acolhê-las, Mestre Jesus. Temos uns que perdem o colo, o aconchego, e outros que não os têm. Rogamos por elas, Mestre Jesus. Rogamos pelos corações que ficam responsáveis por essas crianças, para que Maria de Nazaré chegue a esses corações e consigam despertar, o menor que seja, Mestre Jesus, carinho, a ternura para aconchegá-las. Te pedimos também que durante o sono desses coraçõezinhos, sabemos que são espíritos, mas que hoje, agora, nesse momento, estão em corpos frágeis, totalmente à mercê dos adultos que as rodeiam. Pedimos, Mestre Jesus, conforte-as, ampare-as, Mestre Jesus, que elas possam receber o conforto de Ti. Sabemos que elas não estão abandonadas, sabemos que elas não estão à mercê do mundo, e sabemos da misericórdia do nosso Pai Celestial. Mas que possamos fazer um feixe de luz e que a espiritualidade possa manipular, direcionar todo esse nosso carinho, todo esse nosso amor, associado aos espíritos que trabalham com as crianças. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Assim, Seja. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para pedir paciência, resignação, força e muita fé para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão sendo afetados no seu trabalho, na sua oportunidade de prover o máximo ou o mínimo para os seus lares, que estão sendo afetados de forma direta ou indiretamente pelos movimentos dessa pandemia, mas que eles possam não se desesperar e ter esperança e que nós possamos, através das nossas ações, levar também, como é feito na própria Casa Espírita, levar um prato de comida para essas pessoas que muitas vezes não têm. E que tudo se encaixe, Senhor, à medida do nosso merecimento e que todos possam se enxergar e ver que, de uma forma ou de outra, podemos nos ajudar e minimizar. E que talvez isso seja o de mais importante, né? Dentro dessa situação que nos encontramos, de refletirmos, de nos enxergarmos humanos, de nos enxergarmos dependentes, e de que é necessário essa corrente para que nós realmente possamos viver como irmãos. Que assim seja. que assim seja. Que assim seja. Jacobo, agora você... Gostaria que você colocasse a música. Você tira do compartilhamento aí? Agora. Atravessar o infinito sem fronteiras dentro da alma. Estão ouvindo? Dentro de si, Vamos. se libertar. Só assim pra se chegar bem mais perto de alguma razão e salvar-se de si e dar sentido ao coração perdido nessa imensidão, pois o futuro sempre desconhecido se aproxima de forma triste aos corações endurecidos, que a Deus há de encontrar. O Pai sempre renova as forças, vai lhe fazer entender que o Cristo está de braços abertos. Vem aprender a aceitar a tudo e a todas as coisas, e aprender a amar venha experimentar, se dê a chance de ser melhor para consigo e as outras pessoas. Vem mais uma vez tentar o bem, estando a te esperar. Qualquer hora que quiser, ajuda-te que o céu te ajudará. O Pai sempre renova as forças, vai lhe fazer entender que o Cristo está de braços abertos. Vem aprender a aceitar a tudo e a todas as coisas, e aprender a amar, se libertar,
se despertar, se dê a chance de ser melhor, pois o futuro sempre desconhecido se aproxima de forma que os corações endurecidos vem aprender a ser. Agora você pode fazer a nossa prece final. Todas as coisas é aprender a amar, é atravessar o infinito sem fronteiras dentro da alma, dentro de si, se libertar. Fernando, você falou comigo? Sim, você pode fazer a prece de encerramento, por gentileza? Eu vou ler uma prece de cara, uma prece muito bonita. Eu tinha pedido ao Andrew para compartilhar, mas eu acho que ele não está aí, né? Não, não está. Eu vou ler. Levar nosso pensamento a Deus, Pai todo-poderoso. Deus nosso Pai, sou todos poder e bondade. Dai a força àqueles que passam pela pobreza. Dai a luz àquele que procura evitar. Ponde no coração do homem a paixão e a caridade. Deus, dai ao viajor aquela vida, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, vossa bondade estende sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber no fonte dessa bondade profunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. No só coração, no só pensamento subirá até a terra, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as nuvens, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos caridade pura, dai-nos fé e a razão. Dai-nos simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Assim Que seja. assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado. seja. Obrigado pela Eu oportunidade. agradeço. Obrigado pela ajuda de Cada um. vocês. Muito Gratidão. obrigada. Muito obrigada, gratidão. Muito Estamos obrigada. juntos, né? Esse grupo é maravilhoso. Gratidão, Graças a muito Deus. Gratidão, gratidão, Fernando. Fiquem Muito todos com obrigada, Deus. Fernando. Imagina. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus, boa Vocês noite. Até também. segunda. Vamos no trabalho. Um abraço, Paulo. Deus abençoe. Obrigada, Deus gente. nos abençoe. Valeu. Tchau. Muito Tchau, bem. gente. Você pode Deus. parar. Tchau. Fiquem Obrigada, Carla. Obrigada.